aí na disciplina são noções introdutórias: necessidade pública e atividade financeira do Estado, ciência das finanças e direito financeiro, história e evolução do direito financeiro, direito financeiro, definição e conteúdo, normas gerais de direito financeiro, e aí tem a 4320 e a 101 de 2000, tá? Hoje a gente vai dar esse panorama geral aqui do direito financeiro. O que é que eu quero passar para vocês? Direito financeiro, falar em direito financeiro só tem sentido quando a gente está discutindo a atividade financeira do Estado. Existe na administração a disciplina de finanças, que é geralmente ligada à administração das empresas privadas, né? As finanças privadas das empresas, e existe as finanças públicas. Existe uma diferença muito grande entre finanças privadas e finanças públicas? Existe. Porque as finanças privadas, elas vão partir das necessidades ou daquela organização privada ou da necessidade de uma pessoa. Como que você vai gastar o seu dinheiro? Né? Isso você para pensar de acordo com as contas que você tem para pagar naquele mês. Você para pensar de acordo com os compromissos que você já tem estabelecidos, com contratos que eventualmente você tenha feito. Mas além disso, você pensa, ah não, esse mês eu vou comprar, e você pensa algo que é um desejo seu. Como diz uma amiga minha, todas as vezes que ela vai no shopping, ela diz que ela tem uma crise porque ela precisa de muitas coisas no shopping. Um dia eu estava conversando com ela, brincando sobre necessidade e desejo. Ela falou, não é desejo, é necessidade, eu preciso. Então eu vou lá e compro. O Estado é assim. O Estado, para ele agir, a gente tem o princípio da legalidade. A gente sabe que o Estado, quando ele vai agir, ele age de acordo com a lei. Se ele age de acordo com a lei, as necessidades públicas, elas devem estar na lei. Ou devem estar permitidas na lei. Então é diferente da lógica do particular. A gente vai estudar aqui direito financeiro e a gente tem de delimitar o objeto do nosso estudo. Porque as finanças públicas, ela pode ter vários olhares de análise: um olhar econômico, um olhar sociológico, pode ter um olhar político, pode ter um olhar da contabilidade. Cada um que olha para o gasto ou arrecadação pública vai olhar dando prioridade a um determinado aspecto. Nós do direito trabalhamos com a norma. Então, nosso direito financeiro, ele vai trabalhar com aquilo que foi juridicizado. Então, com as normas que delimitam a atividade financeira do Estado. Então, o primeiro item que a gente vai tratar aqui é a atividade financeira do Estado. E essa atividade financeira do Estado, ela é, desde que o mundo é mundo, desde que a gente resolveu viver em sociedade, o Estado podia até não ter Estado, mas os primórdios do Estado já tinham uma atividade financeira, seja numa economia de troca pré-econômica, né, a chamada civilização pré-econômica, seja numa civilização de troca, ou seja numa civilização em que a troca passou também a lidar com o excedente. E o excedente passou a lidar com demanda, e essa demanda que passou a criar preço. E a gente chega na chamada sociedade econômica, não pré-econômica. Então, desde que o mundo é mundo, que a gente resolveu viver em sociedade, algum tipo de organização foi necessário na atividade financeira. Então, a gente vai ter a atividade financeira com a organização das sociedades, com a constituição dos governos, que vem posteriormente, né? Com a constituição dos governos e com a delimitação das necessidades coletivas. Essa delimitação das necessidades coletivas vai evoluir em um determinado momento
para diferenciar o que é uma necessidade coletiva de uma necessidade pública. Necessidade pública é conceito jurídico, como interesse público é conceito jurídico. Vocês já viram interesse público algumas vezes essa expressão, desde que vocês iniciaram o curso. Então, o que é a grande discussão que existe do que é e o que não é interesse público? É um conceito jurídico. E a gente vai partir do pressuposto que a necessidade pública é aquela em que a Constituição ou as leis determinaram como finalidade do Estado. Isso é necessidade pública. E a gente vai ver que a Constituição e a legislação infraconstitucional já determinou várias coisas que o Estado deve fazer como uma necessidade pública. Então, primeiro a gente tem a noção de necessidade coletiva, que era a necessidade da organização social, e com o passar do tempo, a Constituição do Estado, como a gente o enxerga hoje, surge o conceito de necessidade pública, que é uma evolução do que seria necessidade coletiva. Necessidade coletiva hoje não representa mais a noção de necessidade pública. A necessidade coletiva é um pouco mais que necessidade privada. A necessidade privada é a necessidade de cada um, que eventualmente pode coincidir com a necessidade pública. Tem coisas que você precisa, como por exemplo, uma rua com sistema de esgoto, é uma necessidade individual? É. Questão de saúde e por tudo que implica, mas é uma necessidade pública? Também é. A sua necessidade de comprar urgentemente a sua Ferrari, né? O tanto quanto antes, é uma necessidade pública? Não, é uma necessidade pessoal, que não se confunde com a necessidade pública. E o que a gente enxerga hoje como necessidade coletiva? É a necessidade de um grupo organizado. Então, no artigo que vocês leram, que foi encaminhado para vocês, que vocês leram, é a necessidade do pessoal da tocha, né? Que vai lá na reunião do condomínio, tem tempo, 9 da noite está lá na reunião do condomínio discutindo o que é que vai fazer das áreas comuns. E o que é que vai fazer das áreas comuns? Vai comprar um ônibus para servir melhor o condomínio, para que todos tenham acesso à portaria mais rápido, para fazer com que os trabalhadores do condomínio acessem mais rápido a residência? Não, uma coisa mais urgente é deixar o campo de concha de bocha excelentemente bem equipado com ar-condicionado, tá? E televisão. Então esse é o interesse coletivo. Eventualmente, o interesse coletivo pode coincidir com o interesse público, mas ele não é, em essência, o interesse público, tá? Só para a gente diferenciar. Então, dentro da teoria das necessidades, há necessidades que os particulares estão dispostos a pagar com o seu próprio bolso. Estão dispostos e podem. Há outras necessidades em que, se o particular for fazer sozinho, muitas vezes ele não vai ter dinheiro, e às vezes até tem o dinheiro, mas não tem condição, porque envolve tantas outras coisas que independem de uma pessoa só. E a gente começa a ver que para determinados temas não basta o particular querer fazer, é necessário que uma organização maior o faça. E essa organização será o Estado, né? O Estado lá do senso, o Estado da organização. Porque tem a noção de Estado, conjunto de normas, e tem a noção de Estado, organização. A gente está falando do Estado, organização. Então, nem toda necessidade privada será exclusivamente privada, e quando assim for, o Estado terá de ter a sua participação para prover aquela necessidade. Quando vem o poder público e entende que aquilo não pode ser arcado só com o particular, que ele deve assumir aquele papel, como a gente está sob a égide do princípio da legalidade, esse poder público vai ter de juridicizar aquela necessidade. Através do quê? O processo político vai demandar um processo legislativo que se cria a norma. E se cria a norma, e aquilo passa a ser uma necessidade pública. Só que ao se tornar uma necessidade pública, eu pessoalmente não tenho condição de pagar sozinho, mas eu devo pagar uma partezinha do que eu posso, junto com o meu vizinho, com outro vizinho, com outro vizinho, com outro vizinho, com aquele que não é vizinho, para que eu possa juntar dinheiro para que esse gestor efetivamente atinja aquela finalidade que é pública.
Daí vem a noção de imposição tributária. Aí vem a noção de imposição tributária. Essa imposição tributária, ela vai implicar na constituição, na institucionalização de um tesouro público, que irá gerir as finanças públicas. Então, o poder público assume o seu papel de não coadjuvante, né, mas de ator principal de determinadas demandas. Ele irá coordenar a imposição tributária. Essa imposição tributária gera a organização de um tesouro público que cuidará das finanças públicas. Então, a gente terá aqui o ciclo tributo, que vai representar a principal fonte de receita do Estado. O Estado não só se alimenta de tributos, há outras fontes de receita. A gente vai ver na parte das receitas, a gente vai ver do que é que ele se alimenta também, né? Não é só do tributo, mas a principal fonte de receita dos Estados modernos é a tributação, tá? Os Estados democráticos modernos é a tributação. Então, tributo, receitas e a outra etapa que é a despesa. E quanto mais a democracia amplia-se, evolui, a gente dentro do Estado democrático de direito entende que isso tudo aqui está dentro de um sistema de controle. Esse controle é institucional, porque é um controle também determinado nas normas jurídicas, é um controle institucional, mas para que a democracia seja democracia de verdade, ele tem de ter uma carga muito forte de controle social. Tudo isso deve ocorrer dentro de um regime de controle. Essa é a origem do Estado Democrático de Direito, né? Qual foi o primeiro direito fundamental que foi garantido na história da humanidade? Vocês estudaram o direito constitucional, a Carta de Direitos, a Evolução. Qual foi o primeiro grande direito que foi instituído? Fundamental. Foi o direito à vida? Direito à propriedade. E esse direito à propriedade veio de onde? Que propriedade? Os barões falaram para o rei: olha, para com esse negócio de toda vez que você faz uma guerra, vir aqui me pedir dinheiro. Agora, para você instituir tributo, você vai ter de antes ter uma autorização legal. Surge aquela história do parlamento. Então, o primeiro grande direito fundamental que surgiu da ânsia do poder público impor tributos. No fundo, se estava questionando a real necessidade pública daqueles tributos extraordinários nas situações de guerra. Aqueles que eram tributados falaram: chega! Agora você vai ter de me pedir autorização para me tributar, através de uma organização que eu vou chamar parlamento. Então, o primeiro grande direito fundamental vem dessa oposição do cidadão à tributação. E aí garante o direito ao patrimônio, que a forma que ele era mais vilipendiado à época era através da tributação excessiva. Hoje, quando a gente fala direito ao patrimônio, propriedade privada, talvez a gente pense em invasão de terras, invasão de imóveis urbanos, como sendo agora a grande caminho de você perder seu patrimônio. Mas isso, desde tempos imemoriais, vem da tributação. Vocês não pegaram essa discussão, porque vocês ainda eram crianças, mas logo que foi criada a emenda constitucional, ou quase crianças, a emenda constitucional do imposto IPTU progressivo, né? Que diz que a propriedade que não atenda à sua função social pode sofrer uma tributação progressiva.
Aquilo dali foi uma discussão muito grande sobre se aquilo era ou não uma afetação ao artigo 5º da Constituição, ao direito de propriedade. É a coisa mais recente da nossa história que nós temos que lembre as origens do primeiro grande direito fundamental, que era de fato, de tanto que o rei vinha e tributava, de tantos impostos extraordinários que eram chamados para serem arcados, as pessoas ficavam saqueadas do seu patrimônio. E aí vem o primeiro grande direito fundamental. A atividade financeira do Estado, toda vez que eu usar a palavra aqui, financeira, vocês têm de colocar o subtítulo na mente de vocês. Toda vez que eu usar a palavra financeira, eu estou falando de arrecadação de receita e do seu dispêndio. Então, a atividade financeira ela implica inevitavelmente em arrecadação e gasto. Inevitavelmente, arrecadação e gasto. Isso vale também quando a gente usar a palavra fiscal. Quando vocês veem no jornal equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal é o equilíbrio entre a arrecadação e o gasto. Atividade financeira, arrecadação e gasto. Como estamos no Estado Democrático de Direito, fecha isso daqui com controle. Mas aqui está a bifurcação principal desse conceito: arrecadação e gasto. No direito financeiro, a gente está preocupado com as normas que regulam a atividade financeira do Estado. São normas que regulam a arrecadação e o gasto. Entre arrecadação e gasto existe um monte de coisa. Existe aí um intervalo. Que escolhas foram feitas, se tem legalidade, se tem legitimidade, se foram feitas de forma adequada as escolhas, se foram ou não dentro do orçamento público, se não foram no orçamento público, se na hora que executar houve ou não licitação. Entre arrecadar e gastar, existe um ínter que envolve uma série de atividades. E o direito financeiro se preocupará com essas atividades. Não só como foi feito, mas se foi feito e o resultado final do que foi feito. E aí a gente vê uma aproximação bastante razoável entre as áreas do direito financeiro e do direito tributário. Direito tributário e direito financeiro nascem do mesmo pai. É o direito administrativo. O direito administrativo cuida das relações entre o Estado e o cidadão. O direito financeiro e o direito tributário nascem do direito administrativo. Em algum momento histórico, eles tomaram uma autonomia, tá? E quem primeiro tomou essa autonomia? Quem primeiro tomou essa autonomia foi o direito financeiro, que foi introduzido no Brasil em 1896, na Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo, como uma disciplina que tratava de ciência das finanças, tratava de princípios do equilíbrio orçamentário, princípios de imposição de tributos. Era uma disciplina principiológica e normativa que via a atividade financeira do Estado sobre vários aspectos, não só o normativo. Num determinado momento, o direito da arrecadação, o direito da aquisição de receita passou a ter uma dimensão consideravelmente robusta. Porque o direito financeiro vai cuidar da arrecadação da receita, da despesa, do empréstimo público, dos precatórios, da dívida pública, do controle da atividade financeira do Estado. Esses são os 6 grandes temas do direito financeiro. E a etapa arrecadação, composição de receita, por motivos óbvios. Lembrem-se que quando o governo Vargas iniciou, nós éramos uma grande fazenda no país. Você tem de investir.
tem de gastar, tem de construir. E como é que você constrói? Arrecadando. Então, da década de 30 até a década de 60, o direito da arrecadação, ele passou a ter um conjunto de normas, de princípios, muito robusto. Tão robusto que isso desembocou na década de 60 a criação de um Código Tributário Nacional, avançadíssimo à época e que ainda é um bom código. Agora precisa passar por mudanças porque a sociedade brasileira mudou, a estrutura federativa brasileira mudou. Nós precisamos da reforma tributária. Mas ao tempo que ele veio com um grande avanço. E esse Código Tributário Nacional, ele estava ali materializando algo que já acontecia no mundo dos fatos. Um descolamento de tantas normas, tantos princípios, um descolamento de uma área das finanças públicas, que era a área da arrecadação da receita, com uma tal autonomia metodológica, principiológica e de normas, que ela se destaca como o que a gente conhece hoje como direito tributário. E o que ficou no direito financeiro? No direito financeiro ficou não mais como arrecadar, isto é uma matéria de direito tributário, que a gente já volta para ela, mas no direito financeiro ficou, olha, arrecadamos, temos isso, como vamos gastar isso? Isso ficou no direito financeiro. E todos os outros temas, controle, precatórios, dívida pública, empréstimo público, isso tudo ficou no direito financeiro. Então, a gente tem um iter, um espaço onde o direito tributário se separa do direito financeiro. Enquanto a receita, o dinheiro, não entrou nos cofres públicos, no erário público, a matéria é de direito tributário. Será aplicada a ela a principiologia, as normas, a metodologia e o processo tributário. Depois que o dinheiro entrou nos cofres públicos, e aqui eu vou usar a expressão de maneira definitiva, não é que foi feito um depósito numa ação tributária para discutir o assunto. Depois que ele entrou nos cofres de forma definitiva, não há dúvida, é devido e está nos cofres. Ou não foi questionado e está nos cofres. Depois que ele entra nos cofres únicos, na chamada conta única do Tesouro, aí o assunto já não é mais de direito tributário, o assunto é de direito financeiro. E serão aplicadas as regras, os princípios, a metodologia e a processualística do direito financeiro. E olha, como são áreas autônomas, eles têm um regime jurídico próprio. O regime jurídico da Receita Pública é distinto do regime jurídico do tributo. Haverá pontos de interseção? Haverá. Mas as regras que se aplicam a uma receita já constituída são diferentes das regras que se aplicam numa receita, no tributo a ser constituído. É diferente. São regimes jurídicos distintos. Interesse público e serviço público. Essa noção de interesse público hoje é uma das, se vocês forem lá no Dédalus da USP, ou qualquer rede de buscas de doutrina, se vocês forem lá jogar interesse público, o que não falta é artigo, livro, tentando delimitar o que é interesse público. É uma discussão muito ampla, muito larga que existe dentro do direito administrativo. Essa discussão que existe dentro do direito administrativo nos aponta para um outro conceito, que é o conceito de serviço público. Há quem diga que interesse público é sinônimo de serviço público. Não utilizaremos esse conceito aqui no direito financeiro, porque para o direito financeiro ele é estrito. O interesse público ele vai estar na norma que estabeleceu um dever do Estado. Toda vez que uma norma, seja constitucional ou infraconstitucional, estabelecer um dever do Estado
Todo dever do Estado implica em ação do Estado. Essa ação do Estado implicará em despesa pública. Essa despesa pública ela estará regulada pelo direito financeiro. Então, toda vez que a Constituição ou a lei determinar uma ação do Estado, ali estará o interesse público para o direito financeiro, como sinônimo de uma necessidade pública. Tá? E o serviço público? Não tenho dúvida de que o serviço público ocupa grande parte dessa fatia financeira do Estado, dessa fatia de dever do Estado, dessa fatia de interesse público, dessa fatia de necessidade pública. Estará no serviço público. Mas o Estado também tem dever de regular a economia. Isso não é serviço público, mas é uma necessidade pública que gera despesa. Para ele regular a economia, ele precisa criar estrutura organizacional, ele precisa criar agências, ele precisa manter o Banco Central, ele precisa manter o CAD. Professor, Oi. mas regular a economia também não é um interesse público? Regular a economia é interesse público nesse sentido do direito financeiro. É um interesse e uma necessidade. O que eu estou colocando para vocês é que no direito administrativo, alguns autores que dizem que interesse público é sinônimo de serviço público. Tudo aquilo que a Constituição determinou como serviço público ou a norma infraconstitucional, isso é interesse público. Estou dizendo que para o direito financeiro o conceito é mais amplo. Tudo que a lei determinou que o Estado deva fazer é interesse público, para além do serviço público. Regular a economia não é serviço público, mas é interesse público, é necessidade pública, interessa ao direito financeiro. Então, o conceito do direito financeiro é muito mais amplo do que o mero serviço público. Ele vai incluir tudo aquilo que a Constituição ou a norma infraconstitucional determinou como dever do Estado. Agora, quem pega a fatia maior dos deveres do Estado, não tenho dúvida que é o serviço público. Mas não se resume a isso. É muito mais que isso. Tá? Aí a gente, pelo direito financeiro, a gente vai chegar no princípio da justiça tributária. É um outro olhar da justiça tributária. Só existe justiça tributária quando existe necessidade pública. Eu só posso impor um tributo quando de fato existe a necessidade pública. Todo tributo que é imposto sem a verdadeira necessidade pública seria um tributo inconstitucional. Não é à toa que antigamente, para você criar um tributo, era obrigado que esse tributo tivesse previsto na lei orçamentária. Porque você tinha ali um contraponto entre a real necessidade do tributo e a efetiva criação do tributo. Hoje não é mais necessário esse princípio de que deveria estar dentro da lei orçamentária. Ele foi substituído pelos princípios da anterioridade e da anualidade. Ele foi substituído, então o que rege esse princípio tributário hoje é outra coisa. Não tem mais a necessidade de colocar dentro da lei orçamentária a previsão de criação, mas tem de pôr na lei orçamentária a previsão de criação no sentido de, olha, a receita prevista para o ano que vem, se criado tal tributo, a receita poderá aumentar em tanto. Isso pode estar na lei orçamentária, mas ela não é mais autorizativa da criação do tributo, como foi um dia. Tá? Hoje, o princípio que vai reger aí é a anterioridade, a anualidade e outros princípios de caráter tributário. Então, veja que dentro do orçamento você tem de ter a concepção de que aquela tributação aplicada ela atenderá a necessidades públicas. Você puxa isso das leis orçamentárias. Uma outra característica que eu queria falar para vocês o orçamento é uma peça de planejamento. O orçamento, ele tem a lei orçamentária de 4 anos, a lei orçamentária que é o plano plurianual, existe a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias que diz quais são as diretrizes para o ano seguinte, e a lei orçamentária anual que é a que vale no vamos ver, na hora de executar a despesa. É a lei autorizativa que executa a despesa. Todas essas leis, elas visam garantir elas têm como objetivo, além de planejar, dar previsibilidade ao contribuinte daquilo que vai ser feito. É uma prestação de contas. Por que eu paguei aquele tributo?
porque no ano que vem vai ser feito isso, nos próximos 4 anos será priorizado isso, aquilo. A lei orçamentária é uma prestação de contas à sociedade, é uma forma de controle. Sendo assim, ela precisa estar o mais próximo possível da realidade, do que de fato será arrecadado e o que de fato será gasto. No mundo dos fatos, não é o que temos hoje. E parte disso é culpa do Poder Judiciário por um determinado entendimento que ele tem, que a gente vai abordar mais na frente. Mas a gente não pode perder esse norte. O orçamento é planejamento e é peça de controle. E ele deve ser o mais próximo possível da realidade econômica da nação. Quais são as finalidades da política fiscal? Quando tem a palavra fiscal, que é que está no fundo, qual é o subtítulo? Arrecadação e gasto. Então, qual é a finalidade da política fiscal? Ela tem uma finalidade, são as 3 principais finalidades. Ela tem uma finalidade alocativa, que é fornecer bens públicos. Então, eu arrecado e gasto porque eu preciso fornecer bens públicos. Isso é a função alocativa. Ela tem uma função distributiva. Essa função distributiva pode ser entre pessoas, entre grupos sociais, né, com a redistribuição de renda, entre grupos sociais ou entre regiões do país. Distributiva. E tem a função estabilizadora. Através da política fiscal, você estabiliza níveis de emprego, você estabiliza preços, você estabiliza crescimento econômico. Isso tudo é feito pelo Estado através da política fiscal. Então, são 3 finalidades: alocativa, distributiva e estabilizadora. Daí vir as chamadas teorias do orçamento. Para que serve o orçamento? Nós, juristas, nós vivemos de teoria, né? Eu me lembro na faculdade que tinha um professor meu que sempre brincava: o jurista gênio é aquele que conseguiu fazer a próxima teoria, né? Porque tem a linha X, a linha Y, sempre tem a terceira. Isso quando eu estava na faculdade, que já faz alguns anos. Hoje eu tenho lido os livros de direito, nós já estamos na 5ª, na 7ª. Então o negócio é criar uma teoria, criar uma interpretação, criar uma escola. Como não poderíamos fugir a isso? No direito financeiro existem as teorias do orçamento, né? Existem 2 grandes teorias clássicas que dela derivou um monte de teoria filhote. E se vocês forem ler os livros de política econômica, vocês vão ver as teorias filhotes, mas eu vou dar para vocês os 2 grandes ramos que geraram essas teorias filhotes. E no discurso político vocês vão ver isso muito claramente. Então, são as teorias do neutralismo fiscal, teorias do orçamento. São as teorias do neutralismo fiscal, chamado também de finanças neutras, ou fiscalismo. Finanças neutras, tem um outro nome que dá para ela, que são finanças públicas clássicas. E tem a teoria do intervencionismo, ou extrafiscalismo. Ou extrafiscalismo. Aqui vocês vão ver a discussão entre os que pensam a política econômica como o Estado, que deve ser interventor, extrafiscal, redistribuidor de renda, que deve prestar o máximo de serviços possíveis, que deve investir e atuar na economia no maior número de áreas possíveis, e a discussão dos que pensam que o Estado deve, e aqui então justificam o aumento da carga tributária para o aumento de receita para dar conta desse Estado,
E aqui a discussão dos chamados neutralistas, né, do neutralismo fiscal, que diz que o Estado deve ser o mínimo possível, garantir alguns interesses públicos que sejam eminentemente necessários, que não deve aumentar a tributação, que não deve ser um Estado com grande atuação, que deve partilhar mais os espaços de investimento com a iniciativa privada. São as duas grandes teorias que aí vão dar aso a vários autores modernos, né, que discutem. O que eu digo para vocês é o seguinte: não existe hoje um Estado na cultura ocidental capitalista que você possa identificar ele exclusivamente com a teoria do neutralismo fiscal ou exclusivamente com a teoria do intervencionismo. Os Estados Unidos são símbolo do liberalismo, né? Ainda no mundo, são símbolo do liberalismo, e faz bem pouco tempo que o governo americano comprou uma parte da GM para não afundar. Isso é uma medida de intervencionismo. Colocou dinheiro em alguns dos bancos na época da quebra de 2008 para que eles não quebrassem. Alguns deixou quebrar. Qual é a regra do neutralismo? Filho, te cuida. Ganhe seu dinheiro, mas se cuida. Quebrar, quebrou. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é função minha de Estado. Lei da concorrência. Vai lá e se vira. Então não existe nenhum país hoje que a gente possa dizer exclusivamente neutro, nem exclusivamente intervencionista. Mesmo o Brasil, com a ampliação das medidas intervencionistas, com a ideia da redistribuição de renda dos últimos anos, mesmo o Brasil, ele adota um monte de práticas da teoria neutralista também. Então não há um país que a gente possa se dizer mais para um lado ou para o outro. O que acontece é que o discurso político-eleitoral quer nos convencer de que somos só isso ou de que somos só aquilo. Porque isso daqui alimenta ideologias muito contundentes até hoje. Veja o Tea Party nos Estados Unidos, que é um defensor assíduo do neutralismo, mas quando vai para o governo não é tão neutro assim, muitas vezes intervém na economia. Veja o discurso do PT aqui no Brasil, que se diz intervencionista, aumentou no último governo, realmente a carga intervencionista aumentou, mas tem muito do fiscalismo, tem muito da atuação do privado, cedeu as concessões. Então, assim, é mais um discurso político do que na prática dos governos, tá? É mais um discurso político. Agora, temos de ter cuidado, porque às vezes esses discursos políticos se tornam realidade, né? Eu não imagino um modelo extremo fiscalista, tivemos já na história, e levou uma miserabilidade muito grande, né? A Revolução Industrial Inglesa mostrou o que é que acontece com o neutralismo, o que é que se faz com as pessoas, o que é que se faz com os trabalhadores, com as pessoas comuns. O modelo intervencionista excessivo também tem mostrado na história o que é que faz com a economia de um país, arrebenta com a economia de um país, e o que é que faz com as pessoas também, né? Os modelos extremamente intervencionistas, para serem assim, sufocaram também. Um deixou morrer de fome, o outro mata. Então, esses modelos extremos não são bons para ninguém, né? O que se vê no mundo dos fatos, na necessidade do país, naquele momento, nos próximos anos, dosar essas medidas de caráter financeiro das duas modalidades teóricas. Existe também, como uma derivação dessa teoria do intervencionismo, uma chamada teoria das finanças funcionais, que é uma teoria mais moderna e que aponta para essa destinação, que as finanças públicas têm uma função a cumprir, que torna as finanças públicas finalistas. Eu falei para vocês no começo da aula que o direito financeiro é direito meio, não é direito fim, que é um meio de materializar objetivos, valores e objetivos. Aqueles que partem da ideia do intervencionismo e das finanças funcionais entendem sim as finanças como não só meio, mas como alcance de um fim, tá? Então, direito fato. Pode explicar melhor assim? Porque se fica como fim, que destino vai ser o dinheiro?
sempre estará no valor que seja abordado na norma, o valor aportado na norma pelas políticas. O direito financeiro deixa de ser um instrumento para a efetivação de valores que foram colhidos de outras áreas da sociedade, que foram escolhidos naquele momento para ser aportados, como passa a ser o fim em si mesmo. Você coloca na norma do direito financeiro, porque o direito financeiro, na hora que vocês forem encarar o direito financeiro, ele é uma lei, né? O orçamento público é uma lei. Se entende que esta lei é finalística. Agora, o engraçado é que quem defende isso na parte ideológica, filosófica, defende que o orçamento não seja obrigatório de ser cumprido. Olha as incongruências. Porque quando antes de você ocupar o poder, você defende com unhas e dentes que o orçamento tem que ser cumprido. Que tem sim de dar ao cidadão tudo aquilo que está previsto na lei orçamentária. Quando você alça o poder, olha, não é bem assim. O orçamento é uma peça meramente autorizativa. Ele não é uma peça obrigatória. E esse é o entendimento majoritário que é, inclusive, corroborado pelo Poder Judiciário, por enquanto. Eu vou voltar a falar isso com vocês na aula de judicialização. Que o judiciário funciona como uma pessoa bipolar, né? Ela diz que o orçamento é só indicativo, mas ele está dando um monte de liminar, mandando que cumpra o orçamento. Eles precisam se decidir se de fato ele é obrigatório, se de fato ele é autorizativo, né? Ele manda duas mensagens diferentes com sentenças à sociedade. É isso, é fazer do orçamento um veículo de valor, e como veículo de valor ele é finalístico. Ele não é meio. Eu parto do pressuposto que o orçamento é meio. Os valores têm de ser discutidos na sociedade, em outras esferas, e depois de discutidos e acolhidos, levado ao orçamento, que é meio. Eu não defendo o orçamento como né? Então, o que é que ficou do direito financeiro? Receita, despesa, crédito, empréstimos públicos, controle do orçamento, responsabilidade dos gestores. Isso, o controle e a responsabilidade vem com a evolução do Estado Democrático do Direito, de dar conta, prestar contas. Precatórios e planejamentos das políticas públicas. Existe, tanto no meu livro quanto no livro do professor Regis, há o histórico das finanças públicas no Brasil. Como ali não tem nada que eu possa passar para vocês de conteúdo que possa causar dúvida a vocês, conceitual, é uma referência histórica, eu recomendo que vocês leiam essa parte. O que é que eu chamo a atenção de vocês? Leiam com maior dedicação as finanças públicas no Brasil pós-Constituição de 88. Por quê? A gente já nasceu enquanto país devendo, né? Para ser reconhecido a independência ou morte, a gente reconheceu a dívida de Portugal com a Inglaterra. Então já começamos com déficit público. A gente já começou no vermelho. Passaram-se anos, terminou o Império, começou a República, sem grandes alterações na forma de lidar com as finanças públicas no Brasil. Tivemos uma prática, porque não éramos um país com desenvolvimento econômico, éramos um fazendão. Tivemos uma prática de coletar empréstimos em bancos internacionais por muitos séculos da nossa história, para que a gente pudesse sobreviver. O primeiro grande start do desenvolvimento na história moderna do Brasil se deu no governo Vargas, teve lá na época de Dom Pedro, como ele pôde fazer, mas não era em relação ao que a gente precisava para ser o que é hoje, não foi tão relevante. E no governo Vargas é que começa um processo de desenvolvimentismo no Brasil. E aí a gente tem o processo de industrialização, arruamento, a gente vai ter fontes de energia sendo pensada, energia para o futuro, a gente vai pensar início da indústria, leis trabalhistas para garantir o investimento da indústria, as primeiras leis de caráter econômico ainda não eram leis concorrenciais, mas leis que garantiam uma certa estabilidade para o investimento, leis de caráter financeiro começam aí, estruturação do Estado brasileiro, da administração pública enquanto burocracia organizada. Então o Brasil, é uma segunda invenção do Brasil, uma terceira. A primeira, vamos dizer, quando o Brasil foi achado, né? Não descoberto, achado. Acharam o Brasil, primeira etapa.
Segunda etapa, corte no Brasil e tudo o que ela pôde trazer com a vida dela, que foi um segundo grande avanço no Brasil. Terceira etapa, governo Vargas. Governo Vargas foi a terceira grande descoberta no Brasil, em que a gente teve de se estruturar quanto nação. E aí as finanças públicas começam a ter um peso bastante significativo, porque para você construir um país você precisava gastar muito. Então, nesse contexto, eu gostaria que vocês dessem um enfoque considerável de Vargas para frente e mais ainda pós-Constituição. O que é que aconteceu pós-Constituição nas nossas finanças públicas? Nós saímos de um regime político opressor, criamos um texto constitucional extremamente positivo, amplo, libertador, mas colocamos muitas ambições naquele texto constitucional, muitas garantias, muitos direitos, que não foi acompanhado da devida reorganização do Estado para que ele pudesse conceder aquilo de forma satisfatória. E hoje nós estamos nos estertores das dores disso. As passeatas nas ruas, a insatisfação da população tem muito a ver com uma carta prescritiva excelente e uma prática de gestão que se distancia muito do que está garantido. E aí a gente precisa pensar, se distancia porque não quer, se distancia porque as instituições não estão prontas para essa aproximação, se distancia porque não aconteceria de jeito nenhum. Esse tipo de discussão a gente vai ter no curso aqui durante esse semestre, porque a realidade normativa não espelha a realidade fática. E muitas dessas respostas a gente vai encontrar no direito financeiro, tá? Então, eu agradeço a vocês de terem vindo nessa primeira aula, nessa semana em que a gente está discutindo coisas tão positivas, tão boas para a universidade. Eu espero que isso tudo dê certo, em termos de proposta aqui para a gente. Agradeço a vocês e espero que a gente tenha um excelente semestre. Eu espero que esse semestre seja presencial. Um excelente semestre para a gente poder trabalhar. Eu preciso da participação de vocês na aula. Eu gostaria que vocês tivessem isso como um colóquio, um espaço de debate. Eu não quero que saia só daqui para isso, tá bom? Então, boa semana para vocês.